pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí iniciar o nosso conteúdo de Geografia do segundo ano, do segundo bimestre. O nosso assunto hoje é regionalização do espaço mundial. Já conversei bastante com vocês nas aulas anteriores a respeito do fator regionalização. Regionalizar é a mesma coisa que dividir. Então o espaço mundial ele foi dividido, né, de acordo com vários critérios. São esses critérios que a gente vai ver a partir de agora e como esses critérios funcionam. Região e regionalização. Regionalizar, recortar o espaço baseado em algum tema. Região, política, economia, poder militar e ou cultura. Como as pessoas vivem nos lugares e seus costumes. Critério étnico-cultural. Entender a divisão entre países ricos e pobres. Critério socioeconômico. Facilidade na comparação entre os lugares. E o produto da regionalização é a região. Para que regionalizar? Regionalizar para conhecer e estudar. Conhecer os espaços e entender como se relacionam entre si. Entender como cada povo se relaciona internamente em cada região. A região possui infinitas possibilidades, a critério do que você deseja estudar. A região pode ser diferente dependendo da escala. Então, regionalizar ele é dividir, né, o espaço geográfico, seja ele local ou mundial, de acordo com inúmeros critérios. Algumas formas de regionalizar o mundo. A principal forma de divisão regional do mundo é a divisão por continentes. Porém, a principal divisão que toma como base o desenvolvimento socioeconômico e política das nações é a divisão em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países emergentes. Então, eu tenho aqui, né, a divisão em países. Azul, economias avançadas, né, destacando aqui Estados Unidos, Canadá, né, Austrália também. Economias emergentes, está envolvido aqui todo o Brasil, tá? Esse azul aqui, não se esqueça que é a possessão americana, tá? Porque ele está de azul. E esses países aqui, ó, do México, sabe? O México está na América do Norte, do México, toda a América Central e América do Sul. Economias emergentes. Que economia emergente? Aquela economia que está com destaque econômico, está desenvolvendo economicamente. Economias subdesenvolvidas, essa, meio marrom aqui, tá? Grande parte dos países da África, alguns países da Ásia. Países desta forma de regionalização são também conhecidos como países ricos, países centrais, países do norte, países pobres, países periféricos e países do sul. O uso do termo rico e pobre limita a análise dos países, induzindo uma generalização errônea. O Brasil pode ser considerado um país rico, levando em consideração o tamanho de sua economia, e pobre em razão de seus problemas sociais. Tá? Então a questão do rico e pobre depende da visão que eu tenho. O Brasil é rico em dimensões continentais, é rico em questão natural. Porém, na visão aí, quando você vai partir, né, para a questão econômica e problemas sociais, é um país pobre. O uso dos termos norte e sul também é falho e jamais deve ser confundido com os hemisférios norte e sul do planeta. Afinal, existem países desenvolvidos no hemisfério sul, a exemplo da Austrália, e países subdesenvolvidos no hemisfério norte, a exemplo de Bangladesh. Portanto, trata-se de um norte e um sul com conotação ideológica. Regionalização histórica. Divisão baseada na colonização europeia do mundo. Dividimos em 3 regiões: Velho Mundo, Europa, Ásia e África. Mundo conhecido pelos europeus até o século XV. Novo Mundo, continente americano. Descobrimentos das grandes navegações. E Novíssimo Mundo, Oceania. Últimas terras a serem colonizadas pelos europeus. Então tem a anotação Velho, Novo e Novíssimo Mundo. Velho Mundo, Europa, Ásia e África.
foi conhecido pelos europeus até o século XV. A partir do século XV, grandes navegações, até o Novo Mundo, continente americano. E as últimas terras a serem descobertas, que foi a Oceania, né? Novíssimo Mundo. Aqui está, né? Velho Mundo, Europa, Ásia e África. Novo Mundo, americano, e o Novíssimo Mundo, Oceania. Divisões geoeconômicas pós Segunda Guerra Mundial. Vamos sintonizar aqui em datas. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, século XXI. Primeiro mundo, setor industrial desenvolvido, economia moderna, serviços básicos. Complexos e eficientes, alto grau de urbanização, maior expectativa de vida e elevados níveis de educação. São países ricos. Segundo mundo, país de economia planificada, no caso socialistas. Terceiro mundo, grande desigualdade social, pouco desenvolvimento tecnológico, dependência econômica dos países desenvolvidos, dívida externa, natalidade e mortalidade expressiva, baixos níveis de educação. Né? Países subdesenvolvidos. Então, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Ok? Terceiro mundo, onde enquadra o Brasil, infelizmente. Aí está, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Divisão geoeconômica atual. Baseada no contexto do desenvolvimento do capitalismo, norte, países ricos, desenvolvidos centrais, sul, países pobres, subdesenvolvidos periféricos. Essa regionalização não é bem aceita. Por quê? Uma, que é importante vocês saberem, não tem nada a ver com aquela subdivisão norte e sul relacionada ao Equador. O Equador estaria aqui, né? Países do norte, aqueles que estão acima. Veja ó, que coisa estranha aqui. Ó. Se eu fosse pensar, essa divisão seria assim. Ó. País do norte, a linha pega aqui, passa aqui, né? Vem aqui, ó, passa aqui, aqui. Dá uma volta aqui, pega a Austrália aqui. Tá? Esses de azul, norte, ricos, centrais. E os de vermelho, né? Países do sul, periféricos, países pobres, terceiro mundo, tá? Então não é uma notação bem aceita, né? Tem fatores ideológicos aí no meio, mas ela existiu. Critérios para a classificação dos países quantitativos e qualitativos. Além de analisarmos as formas de divisão, precisamos compreender os critérios utilizados para tal. Nesse sentido, temos duas formas de se analisar para classificar os indicadores quantitativos. PIB, Produto Interno Bruto, é a somatória de toda a riqueza do país produzida em um ano. É a riqueza interna produzida em um ano mais as exportações. Tá? Outro fator. Aqui está o PIB brasileiro anual. Tá? Foi feito um gráfico aqui de 2000 a 2014. Né? Ele desceu, foi subindo, onde ele foi mais alto foi no ano de 2010, um PIB de 7,5, tá? Em 2014 passando para 2015, ele baixou lá para menos de meio, quase 1%, quase 1, né? Então isso depende da questão econômica do país, né? Da questão econômica que está vivendo na atualidade. Brasil, sexta economia mundial. Outro gráfico aqui, tá? Evolução do PIB em porcentagem. 2009, 7,5, né? Começou em 2,7, foi para 1,1 em 2003, 5,7 em 2004, 3,2 em 2005. Chegou a 6,1 em 2007. Em 2009, baixou para... Foi negativo, menos 0,2. Em 2010 passou para 7,5. Investimento estrangeiro, tá? É exportação em bilhões de dólares. Em 2011 chegou a 60,055. Reservas internacionais. Aqui está a ordem, ó.
Estados Unidos primeiro, China em segundo, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, França em quinto, Brasil em sexto. Não é a realidade de hoje, infelizmente. Renda per capita. Renda per capita significa renda por cabeça. É o que cada habitante tem de renda em uma certa localidade. Renda per capita por cabeça divide-se o PIB pela população do país. Em nações desenvolvidas, a renda per capita é elevada, superior a 20 mil dólares por habitante por ano. Uma das maiores rendas per capita do mundo é a do Japão, 39.864 dólares. Países frios emergentes como Brasil e México, então, a renda média no caso do brasileiro é de 10.465 dólares por ano. Baixo. Aqui é país rico, país pobre. México, por exemplo. Indicadores quantitativos refletem a realidade. Não existe critério ou regionalização perfeita devido à própria complexidade do mundo em que vivemos. Médias matemáticas como a do PIB e da renda per capita não refletem a realidade, porque é feito um geralzão, né? Produto interno bruto, que é produzido no país durante um ano, aí divide-se pelo total de habitantes, cada um ficou com a mesma quantidade, só que na distribuição de renda, né, uns levam uma proporção maior, né, porque há uma desigualdade muito grande na distribuição de renda do Brasil, né, enquanto alguns têm demais, têm muito dinheiro, outros não têm quase nada, tá? Então, esse cálculo do PIB, ele não é um cálculo que deve ser levado tanto em consideração quanto a positividade, né? Viu que o produto interno bruto foi tudo que foi produzido, depois dividiu pelo total de habitantes, na hora de distribuição de renda, alguns levam mais que os outros. A pobreza diminuiu no país. Onde? Né? Aí, quando se dá esse PIB, que o PIB é elevado, eles falam, né? Os economistas falam que a pobreza diminuiu, mas na realidade não, né? Não diminuiu. Ou está no mesmo patamar, então aumentou, né? Pode ser que em alguns casos elas venham a diminuir, né? Critérios qualitativos, desenvolvimento social. Os critérios mais importantes para classificar os países permitem compreender a qualidade de vida da maioria de seus habitantes, ou seja, nutrição, saúde, escolaridade, atividade cultural, acesso à escola, entre outros. Desse modo, analisam-se os indicadores sociais, principalmente os da saúde e educação. Na atualidade, um dos indicadores mais divulgados é o IDH. IDH se refere a Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede tudo isso aqui, ó. Nutrição, saúde, escolaridade, atividade, acesso à escola, entre outros, tá? Isso é responsabilidade do IDH. Então, esses critérios, o critério quantitativo não reflete a realidade. Agora, os qualitativos, sim, porque ele vai em cima do foco, né, e vê realmente o que está acontecendo. Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui tem uma lista de vários países, né, começando da Noruega, né, até o Zimbábue. Noruega está em primeiro lugar, o Zimbábue está em 156º. Olha o DH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele é medido de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo do 1, logicamente, mais melhor é. Da Noruega, 0,944, quase 1. Olha do Zimbábue, 0,492, está abaixo da metade. Tá? O Brasil, 0,744, é um IDH, né? Bom, porque aqui no dado aqui ele subiu, tá? Esse de laranja desceu e esse de azul está igual, né? Razoável. Estados Unidos, 0,914, tá? Quanto mais desenvolvida é a sociedade, melhor é esse IDH, né? Mais satisfatório ele é, consequentemente. O Brasil, embora esteja
entre as 10 maiores economias do mundo, em termos de DH, fica atrás de países economicamente mais pobres, como México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Chile e Argentina. Tá vendo? Em alguns dados ele fica lá em cima, entre os 10 melhores. Agora, quando parte para o real, para o IDH, ele desce lá para 79º, né, lugar. Então, os quantitativos não refletem a realidade, mas os dados qualitativos sim. O IDH sobe, é uma charge, né? É uma crítica, mas a pobreza continua. IDH em desenvolvimento humano é o principal indicador da ONU, pois leva em consideração as condições de vida da população da maioria dos países. O IDH integra os seguintes indicadores: renda per capita, que é a renda por cabeça, expectativa de vida, até quanto a pessoa espera viver, que nasce, hoje espera viver, e educação, taxa de matrícula e taxa de alfabetização de adultos. O índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, melhor é o nível. Quanto mais se investe em educação em um país, né, melhor é a condição de vida da população. Tá? Porque com maior grau de escolaridade você tem mais oportunidade. Países com IDH muito elevado, de 0,9 a 1, Noruega, Suécia, Canadá e Estados Unidos. Aqui é uma leitura daquele gráfico. Desenvolvimento econômico e técnico-científico. Esse critério avalia o nível de industrialização e a capacidade de produção de inovação científica e tecnológica. Desenvolvimento político interno. É importante avaliar o grau de desenvolvimento político, isto é, os países mais avançados apresentam regimes políticos democráticos e pluripartidários. Os países menos desenvolvidos apresentam problemas políticos mais severos ou são regimes autoritários e de partido único. Exemplo da China. Ou são países cuja implantação da democracia é recente, como é o caso do Brasil. A questão política ela influencia muito nessas questões sociais. Né? Se eu tenho uma política forte, uma política que atende a população, melhora. Se não tem, aqui está unido o país, aqui, África, Europa, América e Arábia. Qual a sua opinião de vocês sobre a escassez de alimento no resto do mundo? Porque são alimentos. Então a África, o país pobre, não sabe nem o que é alimento. O que é escassez? Que os europeus não conhecem o que é escassez, tem uma economia muito forte. O que é resto do mundo? Porque a América, no caso a representação aí do tio Sam, dos Estados Unidos, eles não conhecem nem o que é resto do mundo. Acham que o mundo são só eles. E o que é a opinião? De países árabes, né? A maioria muçulmanos, eles não aceitam a opinião de ninguém. A opinião é deles e pronto. Né? Sim, reflete a questão política dos países do mundo, né? Essas charges, gente, são interessantíssimas, né? Fazendo uma reflexão sobre elas, dá pra gente entender muitas questões políticas aí. Países desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e os países da Europa Ocidental. De modo geral, apresenta elevado grau de desenvolvimento socioeconômico e político, apesar de crescente número de desempregados excluídos em alguns países. São sociedades democráticas em que uma parcela significativa da população detém boa qualidade de vida e que apresentam baixas taxas de crescimento demográfico. Possuem economias estáveis, são industrializados, centro de inovação tecnológica, redes diversificadas de serviços públicos e privados, além de elevada produtividade agropecuária. Então os países desenvolvidos aí, né, eles têm boa condição de vida. A população tem um salário bom, né, a escolaridade é boa, né, mas, como sabemos, em todas as áreas do mundo tem a questão dos excluídos, né, desempregados, mas a taxa não é tão grande como nos países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos. América Latina, o que é a América Latina? Está lembrado da geografia lá do 8º ano, 9º ano? 8º ano. América Latina, que é a América anglo-saxônica. América Latina, países de língua de origem latina, né? Francês, espanhol, português e línguas maternas. Já os países da América anglo-saxônica são os países de língua inglesa e francesa, né? Podemos considerar, né,
não uma outra regionalização, mas basicamente os países da América Saxônica são ricos, da América Latina são pobres. Possui características comuns, são as grandes desigualdades sociais internas e a dependência econômica e tecnológica em relação aos países desenvolvidos centrais. Muitos possuem sérios problemas políticos, como o autoritarismo, o populismo e a dificuldade na consolidação de regimes plenamente democráticos. Ao contrário do outro. Tá? Então, pessoal, finalizamos aqui sobre regionalização do espaço geográfico mundial. Espero que tenham gostado e até a próxima.